Bem, gente, estamos de volta, né? Vamos então continuar com o nosso item de número 5, certo? Let's see the screen. 5 diz assim: The speech must be ended with a summary of the topics raised in each part. Nós vamos encontrar a informação lá no texto, no seguinte parágrafo. In the conclusion section, speakers often summarize their position, build emotion and end with a call to action, usually by making an appeal to pathos or emotion. Traduzindo, na seção da conclusão, os oradores frequentemente resumem sua posição, constroem emoção e terminam com uma chamada à ação, normalmente fazendo um apelo ao pathos ou ação. Então, gente, você observou no trecho, né, que eu acabei de ler para você, do discurso, né, que ele termina como? Ele termina com uma chamada à ação, né? A call to action. Usualmente ele usa apelos emotivos, né? E não ele termina com um resumo, né, de todas as partes do discurso, como diz lá no item, certo? Então o gabarito dessa questão está errado, ok? Bem, aqui a gente fechou a questão de número 49, né? E vamos começar agora de número 50, certo? Questão 50. Let's see the screen. Diz assim: Suitable titles for texts I include. Os temas adequados para o texto incluem: Number 1. How to make easy speeches. Como fazer discursos fáceis. Bem, então essa questão ela vai querer que você diga se cada item desse, do número 1 ao 5, é um tema adequado para o discurso ou não. Será que o tema poderia ser como fazer discursos fáceis? Lá no texto, gente, a gente encontra o seguinte parágrafo, que pode nos levar a concluir se é certo ou errado. The sage advice is a distilled version of classical speech, structure outlined more than 2,000 years ago when philosophers examined the great public speeches of the day, such as Pericles' famed funeral oration delivered in 430 BC, and the passionate courtroom speech of Cicero, considered the most eloquent speaker of all Rome, to determine the secrets of their success. Então aí você viu, né, as palavras-chave que eu vou destacar é sage advice, né, que é conselho sábio, classical speech structure, condensada, estrutura de discurso clássico, né, o discurso clássico ele tinha uma estrutura, philosophers, que são filósofos, que sabemos são pessoas sábias, e no final do parágrafo, secrets of their success, segredos do sucesso deles. Bem, gente, algo que é necessário, que se tenha conselhos, que se tenha advertência para fazer, né, de como fazer, algo que foi estudado, que foi desenvolvido por filósofos, né, que são pessoas sábias. E algo que lá no final do parágrafo mostrou, né, que é até um segredo para se obter sucesso, né? Então esse algo, né, ele não pode ser considerado fácil, né? Então o texto fala de discursos de oradores famosos, né, de como se preparar para um discurso clássico, né? Fala de todas aquelas etapas, né? Então esse tema de dizer como fazer discurso fácil cai fora, não tem nada a ver, certo? A frase do item não é adequada para ser um título do texto. Gabarito do número 1 é errado. Número 2. Let's see to the screen. 2. Classical speeches made easy. Os discursos clássicos são feitos de maneira fácil. Lá no texto, gente, no seguinte parágrafo diz assim: The ancient Greeks and Romans conclude that all public speech could be broken down into 6 separate parts. 1. The introduction. 2. The proposition. 3. The outline of what's to follow. 4. The proof. 5. The refutation. And 6. The conclusion. Então, aí você viu que tem várias partes, né, do discurso. Introdução, preposição, esboço do que se vai falar a seguir, prova, refutação e conclusão. Bem, o que foi que você pôde observar? Segundo a classificação feita, né, lá pelos antigos sábios gregos e romanos, o discurso clássico ele poderia ser dividido em 6 partes, certo? Então, isso significa que ele não é preparado de um modo fácil. Uma coisa que a pessoa tem que se sentar, estudar, se concentrar. Cada parte significa uma coisa, tem que usar de um artifício diferente.
Então, mais uma frase, né, que não tem nada a ver, que não seria adequado para ser o tema do texto, ok? Número 2, errado. Gabarito número 2, errado. Vamos então ver a número 3. Let's see the screen. Classical speech structure as a model for modern speech. A estrutura do discurso clássico é um modelo para os discursos modernos. Vamos então lá para o seguinte parágrafo do texto, que diz assim: When preparing a speech, public speakers today are often offered this advice. 1. Just tell them what you're going to tell them. 2. Tell them. 3. Tell them what you told them. The sage advice is a distilled version of classical speech structure. Então, aí eu vou destacar para você. Version of classical speech structure. Ou seja, aí vem falando, né, que o item ele expressa praticamente com as mesmas palavras o que diz o texto, certo? Eu vou destacar aí para você o significado da palavra modern, que significa modern, tempo atual, presente, que é sinônimo de today, tempo, idade presente, atualmente, ok? Então, tanto faz eu dizer que é um modelo, né, para os discursos modernos, como eu dizer que é um modelo para os discursos de hoje, ok? Gabarito da número 3, certo. Bem, gente, então, já que a gente terminou aqui a 3, antes da gente passar para a 4, nós vamos ver aí o vocabulário de reforço, ok? Booster vocabulary. Let's see the screen. Aim, alvo ou objetivo. Follow, seguir, imitar. More, mais. Great, grande, ótimo. Impassionate, apaixonado. Most, o mais ou o maior. Bem, vamos então passar para frente, número 4 agora. Number 4. The old-fashioned structure of classical speech. A estrutura ultrapassada dos discursos clássicos. Será que poderia o tema o título do texto poderia ser esse? Falar a estrutura ultrapassada dos discursos clássicos? No seguinte parágrafo, pessoal, diz assim: When preparing a speech, public speakers today, presta atenção, today, are often offered this advice. 1. Just tell them what you're going to tell them. 2. Tell them. 3. Then tell them what you told them. The sage advice is a distilled version of classical speech structure, outlined more than 2,000 years ago when philosophers examined the great public speeches of the day. Então, aí vamos destacar a seguinte palavra, old-fashioned. O que é que significa old-fashioned? Let's see. Old-fashioned significa ultrapassado ou ultrapassada, antiquado ou antiquada, fora de moda, algo que não é mais usado, certo? O item diz que os discursos clássicos são modelo ultrapassado. Ora, pessoal, se a estrutura citada no texto ela fosse ultrapassada, né, os oradores eles não seriam constantemente aconselhados a usá-lo, certo? Da preparação dos seus discursos. Então, portanto, esse tema não tem nada a ver, não nos serve. Gabarito do item errado. Próximo item, number 5. Let's see. 5. The present use of classical speech structure. O uso presente, a estrutura do discurso clássico. Lá no parágrafo do texto, nós vamos encontrar ou destacar as palavras-chave, que é o seguinte. When preparing a speech, preste atenção, public speakers today are often offered this advice. 1. Just tell them what you're going to tell them. 2. Tell them. 3. Then tell them what you told them. The sage advice is a distilled version of classical speech structure, outlined more than 2,000 years ago, when philosophers examined the great public speeches of the day. Então, esse item 5, ele diz exatamente o oposto do que dizia o 4. Se você entender o 4, você com certeza vai entender o 5, né? Você vai saber que se o 4 era errado, você já está vendo que o 5 vai ser certo. Bem, eu destaquei para você a palavra present, que é um cognato verdadeiro, que significa tempo atual presente,
que é sinônimo de today, tempo, idade presente, atualmente. Então, deu para você perceber claramente, né? Já que a gente já viu na passada que se os modelos, sobre os modelos ultrapassados, né? E ela estava errada. Então, aqui dizendo que a estrutura é um modelo presente, né? Deve ser usado no modelo presente. Então, você já está vendo que o item, ele está certo, né? Esse item é justamente o oposto do anterior, certo? Então, está bem claro aí para você que esse tema, the present, essa frase, the present use of classical speech structure, ela se adequa muito bem ao conteúdo e poderia sim ser um tema para o texto. Então, o gabarito da número 5 é certo, ok? Bem, gente, então vamos logo passar direto para o vocabulário, ok? Vamos então ver o vocabulário geral do texto, que eu destaquei para você. Let's see the vocabulary. Let's see the screen. Active, alcançar ou atingir. Advice, conselho ou admoestação. Que quando você for dar um conselho ou admoestação, você vai usar o quê? O should, né? Como nós vimos. Audience, público, ouvintes. Briefly, brevemente, rapidamente. Concern, preocupação, interesse. Essa palavra concern é uma palavra muito usada em texto da língua inglesa, ok? Não deixe de gravar esta palavra. Courtroom é uma palavra que faz parte da terminologia, né? Significa sala de tribunal. Deliver, no caso aqui, ele significa fazer uma palestra ou um discurso. Mas o deliver também pode significar outra coisa em outros contextos, como, por exemplo, fazer uma entrega, né? A gente conhece muito a expressão pizza delivery, ou seja, pode ter outros significados, mas no momento, né, do texto, o significado do delivery é esse, fazer discurso ou palestra. Disregard, indiferença, desconsiderar. O disregard é o regard, né, acrescentado do prefixo dis. Só o regard significaria considerar, levar em consideração. Distill, condensar uma ideia. Each, cada um, todo. Euphuist, um método da literatura. Famed, famoso, renomado. Just, apenas, somente. Listen, ouvinte, auditor. Often, frequentemente, em geral. Old-fashioned, ultrapassado, antiquado. Outlined, esboço, rascunho. Pointed out, assinalar, comentar. Proof, prova, comprovação, que nós vimos que é uma das partes do discurso, né? Raise, crescer, elevar. Sage, sábio, filósofo. Same, mesmo ou semelhante. Share, significa dividir ou compartilhar. Speaker, se ele tiver com letra maiúscula, está significando o orador ou a pessoa que está fazendo o discurso. Alto-falante, ou seja, alguém que está lá no alto-falante. Dependendo aí do contexto, você vai ver o que o speaker significa. Speech, discurso ou sermão. Such as, tal ou tais como. Then, então, depois. E o when, quando, durante. Bem, então, deixa eu ver. Vimos então aí o vocabulário, né, pessoal? Onde eu destaquei para você as palavras mais importantes, né, que a gente encontrou no texto, certo? Como sempre nós fazemos, agora nós vamos ver o outro vocabulário, que é o quê? O vocabulário de sinônimos. Vocês viram, gente, que está acontecendo demais, né? É sempre o que acontece, não só no CESP, né? Mas também nas outras bancas. Eles colocam um sinônimo de palavra no item, né? E você vai ter que saber o sinônimo daquela palavra para você encontrar no texto a informação correta que vai te levar à tua resposta. Então, é importantíssimo que você conheça os sinônimos de palavras, certo? Vamos ver então, né? Let's see the screen. Achieve, accomplish, perform. Advice, counsel, recommendation. Audience, hearing, gathering. Briefly, shortly, quickly. Concern, interest, word. Essa palavra concern cai aos montes em textos da língua inglesa. Se você vê interesse no seu texto, você vai ver, sabe que é parecido com interesse, né? Se ele não estiver significando juros, ele vai estar significando interesse. O worry também. E agora também você sabe que o concern é sinônimo deles. Continuando. Deliver, present, verbalize.
disregard, ignore, neglect. Distill, condense, sublimate. Each, every, all. Próxima palavra. Fame, renown, celebrity. Just, precisely, exactly. Listener, hear, attender. Often, frequently, many times. Old-fashioned, ancient, out of date. Preste atenção que aqui é out of date, que significa ultrapassado, ok? Não confundir com up to date, que significa atualizado, é o contrário. Outline, summarize, define. Nós vimos que também é uma das partes do discurso, né? Essa parte chamada outline, que é o esboço, o sumário. Proof, outra parte do discurso que nós vimos, né? É onde eles produzem a evidência, que é evidence ou confirmation. Raise, lift, elevate. Sage, wise, prudent. Same, similar, equal. Speaker, talker, orator. Speech, lecture, oration. E when, what time, what period. Bem, espero que você tenha então acrescentado, né, bastantes palavras novas no seu vocabulário, né, que esse foi o meu objetivo. Quando eu fiz o booster vocabulário, né, que foi o vocabulário de reforço, e quando eu fiz agora o vocabulário geral no final, com também o vocabulário de sinônimos, ok? E para esclarecer agora de uma forma geral, né, na sua mente, toda a mensagem textual, nós vamos então para a parte da tradução, ok? Let's see the text, let's see the translation. Primeiro parágrafo, gente, diz assim: When preparing a speech, public speakers today are often offered this advice. 1. Just tell them what you are going to tell them. 2. Tell them. 3. Then tell them what you told them. This sage advice is a distilled version of classical speech structure outlined more than 2,000 years ago, when philosophers examined the great public speeches of the day, such as Pericles' famed funeral oration, delivered in 430 BC, and the impassioned courtroom speech of Cicero, considered the most eloquent speaker of all Rome, to determine the secrets of their success. Quando forem preparar um discurso, os oradores de hoje são frequentemente oferecidos este conselho. 1. Apenas conte a eles o que você tem que contar. 2. Conte a eles. E 3. Então, conte a eles o que você contou. Este conselho sábio é uma versão condensada da estrutura de discurso clássico descrito há mais de 2000 anos atrás, quando os filósofos examinaram os grandes discursos públicos do dia, tais como a famosa oração fúnebre de Péricles, feita em 430 a.C., e os discursos de tribunal inflamados de Cícero, considerado o orador mais eloquente de todos de Roma, para determinar os segredos do sucesso deles. Próximo parágrafo. The ancient Greeks and Romans concluded that all public speech could be broken down into 6 separate parts. 1. The introduction. 2. The proposition. 3. The outline of what's to follow. 4. The proof. 5. The refutation. E 6. The conclusion. Os antigos gregos e romanos concluíram que todo o discurso público pode ser dividido em 6 partes distintas. Número 1, a introdução. 2, a proposição. 3, o esboço do que se deve seguir. 4, a prova. 5, a refutação. E 6, a conclusão. Successful speakers, these philosophers pointed out, each had different goals and, depending on which part of the speech they were in, used different rhetorical devices to achieve them. During a speech introduction, for example, the speaker should establish ethos or credibility with the audience. Oradores bem-sucedidos, estes filósofos indicaram, cada um tinha objetivos diferentes e, dependendo de qual parte do discurso em que estavam, utilizavam diferentes artifícios retóricos para alcançá-los.
Durante a introdução de um discurso, por exemplo, o orador deveria estabelecer ethos, ou credibilidade, com o público. To do so, a speaker may explain that she shares the same concerns and values as her listeners. During the proposition, the speaker briefly states her case. For example, we should have more field trips at school, or income taxes are too high. Para isso, uma oradora pode explicar que ela compartilha das mesmas preocupações e valores que os ouvintes dela. Durante a proposição, a oradora apresenta brevemente as razões dela. Por exemplo, devemos ter mais viagens de campo na escola, ou os impostos de renda são altos demais. In the outline, the speaker prepares the listener with what to expect next. In addition to helping the speaker organize her thoughts, stating the outline of the speech also helped the speaker remember what she had planned to say, especially in the days before teleprompters and cue cards. No esboço, o orador prepara o ouvinte com o que o espera, além de ajudar o orador a organizar seus pensamentos. Indicando o esboço do discurso, também ajudava o orador a se lembrar do que ela tinha, a oradora a se lembrar do que ela tinha planejado dizer. Especialmente nos dias em que antecederam os aparelhos que mostram as falas do orador e placas de sinalização ou cartões de sinalização. The proof usually makes up the bulk of a speech, and in it, the speaker should make appeals to logos or logic, possibly by bringing in outside sources and reference to support her case. A prova, normalmente, compõe a maior parte de um discurso, e nela o orador deve fazer apelos ao logos, ou lógica, possivelmente incorporando fontes externas e referências para apoiar o seu caso. Então, aí eu vou destacar para você a palavra book, né, que nós vimos em uma das questões lá essa palavra, que significa a parte mais importante de um discurso, ou a parte mais importante, ou a maior parte de algo. Próximo parágrafo. During the refutation, the speaker attacks the validity of her opponent's arguments. Durante a refutação, o orador ataca a validade dos argumentos dos oponentes dela. Próximo parágrafo. In the conclusion section, speakers often summarize their position, building emotion and end with a call to action, usually by making an appeal to pathos or emotion. Na seção da conclusão, os oradores frequentemente resumem sua posição, constroem emoção e terminam com uma chamada à ação, normalmente fazendo um apelo ao pathos ou ação. Aí desse parágrafo, né, vou destacar para você a palavra usually, né, que foi inclusive uma palavra que a gente viu em uma das questões, que significa usualmente, né, e que é sinônimo de often, que significa frequentemente ou muitas vezes, certo? Ainda no texto eu vou destacar para você outras palavras. Logo no primeiro parágrafo, a gente viu just tell them, né? E você viu que aí está suprimido, né? Tem o tell e tem um apóstrofo e tem o am. Aí está suprimido o pronome possessivo them, ok? Bem, gente, então aqui, né, a gente terminou, né, concluiu o nosso texto com a tradução, que nós vimos que é importantíssimo, né, a tradução no final, para que assim o aluno ele tenha uma ideia geral, né, do texto. Quando eu li o texto lá no início, quando a gente estava começando, né, a interpretar as questões, com certeza algumas palavrinhas, né, você achou assim, essa palavra estranha, nunca vi antes. Mas agora, depois dos comentários, depois que a gente viu os vocabulários de reforço durante o processo dos comentários das questões referentes ao texto, e com o vocabulário no final, com o vocabulário também de sinônimos e com a tradução final do texto, com certeza essas palavras elas não são mais estranhas para você e você já acrescentou mais palavras, né, aí no seu vocabulário.
principalmente se você está estudando para concursos, né, que fazem parte da área do legislativo, né, como, por exemplo, o concurso aí da Câmara dos Deputados, né, que pelo que eu estou sabendo, por meio dos e-mails que o pessoal tem me escrito, tem muita gente, né, estudando aí para esse concurso, certo? Bem, amigos, então agora a gente terminou, né, estamos já no finalzinho do nosso curso de questões comentadas CESP, né, a gente fecha o curso, então, com esse texto, né, que vem falando justamente de falar com o público, né, de eloquência, que vem falando justamente sobre como não é fácil, né, se dirigir à assistência, e por isso as pessoas elas precisam se empenhar e se esforçar, ok? E é muito gratificante quando a gente se empenha, quando a gente se esforça, quando a gente faz o nosso trabalho árduo de transmitir a mensagem. Isso cabe a nós professores, né, pegando o gancho aqui do texto. E eu quero aproveitar esse momento, né, para agradecer, né, o carinho, tudo que vocês têm me demonstrado por meio dos e-mails. Esta semana mesmo eu escrevi um artigo, coloquei um artigo no site, né, do Eu Vou Passar. E quando eu coloquei o site, depois eu até pensei assim comigo mesmo, esse site, né, é um dos mais simples que eu escrevi, porque foi falando de preposição, né, quando usar o to e o for. Mas é justamente aí que eu me enganei, né, porque no outro dia quando eu abri minha caixa postal, lá estava o e-mail de uma aluna, assim, agradecendo mesmo por o artigo. Ela disse, professora, eu já estudo inglês há 12 anos e eu nunca tinha visto a explicação dessas preposições da forma como você colocou e gostei demais, eu amei o artigo, ela falou. Então, é muito gratificante, né, quando o aluno diz para o professor que ele realmente está ajudando e eu fico muito feliz de saber, né, diz que realmente o meu esforço, o que eu tenho feito por vocês realmente está ajudando você a conseguir alcançar o seu objetivo, ok? Bem, então só tenho a agradecer, né, a todos vocês pela atenção, por terem assistido às aulas, ok? E eu vou reforçar novamente, vocês têm os meus e-mails, sempre eu coloco no final do artigo, né, que é anaglaucia@euvopassar.com.br. Qualquer dúvida, qualquer sugestão de artigo, enfim, vocês sintam-se à vontade para me escrever, certo? Então fica aí o meu grande abraço para você, tá certo? Nós estamos aqui finalizando esse curso do CESP, mas logo vocês vão me encontrar no próximo vídeo, né, que já vai ser um curso voltado para a ESAF, certo? A ESAF é uma elaboradora que ela já tem um outro padrão, né, como vocês sabem, que não é certo ou errado, mas que você tem que escolher das opções A até o E, certo? Eu sempre gosto de explicar as coisas em detalhes, porque sempre tem aluno que está começando a estudar para concurso agora, tem aluno que está chegando no site, né? Então a gente professor, ele nunca deve achar que todo mundo já sabe de tudo, né, que é uma coisa que já é óbvia, né? A gente sempre deve procurar atingir aqueles, né, alunos novinhos que está terminando agora o colégio ou a faculdade e agora resolveu entrar na carreira de estudar para concurso. Eu digo carreira, né, porque realmente tem gente que é concurseira de plantão. Mas enfim, logo a gente vai se encontrar, né, no curso que é de exercícios da ESAF, ok? E então fica o meu grande abraço para vocês, ok? Em breve a gente se encontra. Tchau!